Capítulo 24. A cabana das mulheres estava repleta de recém-chegadas. Dormiam 2 ou 3, ou até 3 na mesma cama. À noite deixavam a porta aberta para entrar ar fresco, pois a respiração coletiva ficava estagnada nos cantos, sem permitir a escassa circulação de oxigênio. Amanda tinha começado sua contagem regressiva. Faltavam exatamente 7 dias para que seu plano de salvar a filha pudesse ser colocado em ação. Naquela semana decisiva, tinha que calcular cada segundo, cada minuto com absoluta precisão. Na noite de domingo, que marcava o início da semana em que ela salvaria a filha, tudo estava em silêncio. Mas pouco antes do amanhecer, Berenice sacudiu Amanda do seu sono e a puxou pelo braço. Sem energia para resistir, ela deixou que a outra levasse aos tropeções para fora da cabana, em direção ao banheiro externo. Uma luz fraca no ponto mais distante das paredes sólidas era tudo o que tinham para guiá-las. O banheiro era uma espécie de fortaleza, nem mesmo a cozinha ou os quartos dos guardas eram tão bem construídos. Talvez porque aquela fosse a melhor maneira de impedir o mau cheiro de se espalhar e evitar a propagação de doenças. No centro, uma parede de cimento com buracos e assentos de madeira imperava no lugar onde os abandonados podiam fazer suas necessidades. Para Amanda, os odores tinham desaparecido, enquanto para Berenice, apesar de estar havia muito tempo no acampamento, o fedor ainda fazia se contrair de asco. O banheiro era a única parte do acampamento no qual os guardas não ousavam entrar, convencidos de que bastaria que respirassem aquele ar infectado para pegarem doenças. Berenice lançou seu olhar de águia sobre o cômodo para se certificar de que estavam sozinhas. Num canto, viu uma mulher caída em meio à penumbra. Ela não vai sobreviver nem mais um dia aqui, disse. Amanda esperou em silêncio para ouvir o segredo que Berenice queria lhe contar. Olhando para o corpo caído da mulher no canto, soube instintivamente que, se fosse mantida atrás das cercas por mais um mês, acabaria como ela. Neste final de semana, metade dos guardas estará de licença para visitar os familiares. Ouvi dizer que eles receberam 2 semanas de licença. Berenice queria que Amanda prestasse toda a atenção, em vez de continuar encarando a mulher moribunda. Você é a única que pode nos ajudar. Amanda não conseguia entender como faria aquilo. Ela trabalhava na cozinha e, algumas noites, se encontrava com Bertrand no galpão de armazenamento. Nunca a levara ao abrigo dos guardas ou à torre de vigia. Bertrand deve saber quem está saindo de licença e se estão esperando reforços. Mas as mulheres da faxina podem descobrir isso com muito mais facilidade do que eu. Como você acha que vou conseguir esta informação? O mais importante é saber se vão vir esforços ou não. O que estou pedindo é muito simples. Você realmente acha que Bertrand vai me dizer? Que interesse eu poderia ter nisso? Você encontrará uma maneira de convencê-lo. Berenice, se Bertrand suspeitar, ele não vai suspeitar de nada, se você não quiser. A vida da sua filha, de muitos aqui, dependem disso, como a dos homens que vão nos ajudar a nos afastar dos boches. Amanda olhou para ela desconsolada. Os alemães estavam em todos os lugares, tinham eliminado as fronteiras, esmagando tudo no caminho. Elas nunca iriam conseguir se afastar deles. Era isso que ela queria dizer à amiga, mas no final não falou nada. Berenice talvez compreendesse tudo isso, mas também ficou calada. Vou ver o que posso fazer, mas não posso prometer nada. Quando voltaram para a cabana, Amanda achou que tinha que tentar ajudar a mulher abandonada no banheiro externo. Ela correria até lá e a salvaria da humilhação. Quando estava prestes a sair da cabana, Berenice a deteve. Deixe-a para lá. Se chegar muito perto, você vai ficar doente. Lembre-se de que a vida de muitas pessoas depende de você, não apenas a da sua filha.
Você vai colocar em risco as chances de Lina? Estavam apenas 6 dias para que a filha ficasse livre. Amanda contava os minutos enquanto rezava em silêncio, temendo que uma tempestade, uma revolta ou a chegada dos alemães estragassem seus planos. Todas as noites, ela repassava na mente cada coisa que poderia dar errado e como evitar que aquilo acontecesse. A transferência para Drancy poderia ser repentinamente adiada. Eles poderiam separar as mulheres dos filhos. Poderiam transferir Bertrand. O marido de Berenice poderia organizar uma rebelião. Ou poderia haver uma fuga em massa. Ela rezou para que nenhuma destas possibilidades se materializasse. Nada podia ocorrer antes de sábado. Nada. Na noite de segunda-feira, Lina estava esperando a mãe, ansiosamente na cama. Quando Amanda voltou exausta do seu encontro com Bertrand, ela evitou o olhar da filha, como se a garota pudesse perceber sua vergonha. Gilbert tem razão de que vão matar todos nós. Não ouço o que essa garota diz. Como ela pode saber? Disse Amanda sentando-se ao lado de Lina, mas longe o suficiente para a filha não notar os traços da sua degradação, o cheiro de Bertrand agarrado à sua pele. A mãe dela também trabalha na cozinha. Amanda reagiu, como se sua filha a estivesse recriminando. Você deveria saber, você trabalha na cozinha, mas em vez de descobrir o que está acontecendo no acampamento ou no que vai acontecer conosco, você desperdiça seu tempo nos braços daquele guarda asqueroso. Em sua mente, Amanda podia ouvir as vozes reprovadoras de Lina, Hilde e Claire. Lina, confie em mim. Eles não vão matar ninguém. A filha esperava uma explicação, algo mais do que uma promessa vazia. Ela se recusava a acreditar que a única coisa que a mãe tinha feito desde que haviam deixado Berlim era chorar a ausência de Viera e escrever algumas letras em folhas de papel desbotadas. Gilbert disse... Chega de falar de Gilbert, explodiu Amanda, com uma fúria contida. Disse isso num tom alto o suficiente só para as duas ouvirem, mas Lina se sobressaltou, agora ainda mais preocupada com a reação da mãe. Era a primeira vez que a menina notava uma faísca de raiva naquela mulher subjugada, que sempre vivera sob as asas de um homem, que ouvia as batidas fracas e irregulares do coração das outras pessoas. Eles vão nos fazer caminhar à noite até uma estação de trem. Depois vão nos colocar num caminhão de gado e vamos viajar por muitos dias até chegarmos a um campo de concentração e lá eles vão nos separar. Não vai ser como aqui, mama. Lá quem manda são os alemães e eles saberão exatamente quem somos. Gilbert descreveu todos os detalhes. Amanda fechou os olhos por um instante. Como poderia convencer a filha de que ela estaria segura, mas cresceria longe dela, como viera? Não numa ilha, mas com pessoas amigas, pessoas que lhe dariam mais amor e proteção do que a mãe. Ela experimentou uma sensação de ardor no fundo da garganta, como se um emaranhado de espinhos estivesse descendo para o esôfago e começando a perfurar o seu estômago. Seus olhos ficaram úmidos de lágrimas, seus lábios começaram a tremer. Todos os dias alguém foge. Eles pulam a cerca e os guardas franceses não se importam. Gilbert disse que... Fugir não adiantaria nada, Lina, disse Amanda com firmeza. Eles sempre vão nos perseguir. Precisamos fazer outra coisa. Outra coisa, mama? O quê? Desaparecer? Desanimada, Lina se levantou e foi até a janela. As nuvens estavam ainda mais baixas do que o habitual. Era impossível ver a lua ou as estrelas. Também não era possível fugir olhando o céu. Ela voltou lentamente para a cama. Amanda estava esperando por ela e a abraçou com carinho. Frau Maier as observava do beliche.
com uma expressão vaga no rosto. Mama, o que é pior? Sabe o que é pior? Agora os olhos de Lina estavam transbordando de lágrimas. O que é, meu amor? Amanda tentou reunir forças para confortar a filha. Uma criança tão pequena falando de toda aquela dor, de trens que iriam levá-las para nunca mais voltar, de separação e morte. Eu não me lembro mais de papá. Ela se inclinou com suavidade contra a mãe, como se pedisse permissão para abraçá-la novamente. Seu pai nunca nos abandonou, garantiu Amanda. Ela procurou a mala debaixo da cama e com cuidado tirou dali uma fotografia. Mas esqueci o rosto dele, os olhos dele. Não me lembro mais nem da voz dele. Papai está aqui, disse Amanda segurando a foto da família. E também está lá fora. Amanda sussurrou apontando para a janela. Ela beijou a filha na testa. Ele está cuidando de você de uma destas estrelas. Não vejo nenhuma estrela no céu, mama. Lina a interrompeu com a fotografia na mão. Não vejo estrelas aqui. Capítulo 25. Todos os dias, o trajeto da cabana até a cozinha era para Amanda uma batalha de morte. Ela tinha de vencer primeiro a doçura do abraço quente de Lina, os olhos atentos de Berenice, a insônia de Frau Maier, o olhar vazio dos guardas e o frio atípico para aquela época do ano, até enfim chegar à porta da cozinha, com seus ferrolhos enferrujados, que precisava forçar para abrir, enquanto as lascas de madeira penetravam debaixo das suas unhas. Depois disso, ela se sentava tremendo num canto, os olhos fixos na janela, além das cercas de arame em direção ao vazio. Mais adiante, havia uma floresta sem fim, onde ela se imaginava vagando com Lina, enquanto estrelas cadentes brilhavam no céu. Era só quando alguém entrava na cozinha e começava a encher uma panela com água suja que Amanda era arrancada de seus devaneios. Terça-feira de manhã, ela encontrou a mãe de Gilbert chorando no chão da cozinha, no meio do lixo. Um guarda entrou batendo a porta atrás dele. Pegou-a pelos cabelos e a arrastou como um animal morto. A mulher o acompanhou, sem uma palavra de queixa, e foi andando atrás dele aos tropeços o mais rápido que pôde. Endireitou o vestido úmido e desbotado, e Amanda viu-a levar a mão trêmula à barriga. Segura em seu canto, Amanda de repente percebeu que, na verdade, todas as mulheres que trabalhavam na cozinha tinham sido escolhidas por um, ou às vezes 2 guardas. Todas eram jovens, algumas ainda eram bonitas. Ela tinha que admitir que, para seu alívio, Bertrand nunca a tratara com crueldade. Ela preferia pensar nele como seu guardião, seu salvador. Tinha sorte, pensou, e deveria se sentir agradecida. Abriu um sorriso relutante, os cantos dos lábios pálidos se levantando levemente. Qualquer notícia de fora que chegasse ao acampamento era incompleta e desatualizada. Era difícil compreendê-la, porque passava de boca em boca e acabava ficando distorcida, até se tornar quase mítica. Um boato dizia que os alemães estavam recuando, outro dizia que os franceses tinham se rendido, outro, mais fantasioso ainda, garantia que a resistência havia tomado Paris. Esses rumores cresciam a cada dia e cada parte do acampamento podia ter uma visão diferente. Para uma cabana, os britânicos tinham atravessado o Canal da Mancha e chegado a Pas de Calais. Para outra, a França tinha se livrado de todos os judeus e deportara para a Alemanha. Agora os alemães, depois de cumprido seu plano de limpeza racial, estavam prestes a bater em retirada 3 anos depois do início da guerra. Berenice percorria o acampamento com seu sorriso inescrutável, mantendo um olho em tudo. Amanda ficava intrigada com a maneira como ela conseguia contornar os guardas.
roubava comida da cozinha todos os dias e conseguia obrigar a menina que limpava os aposentos dos oficiais a contrabandear todos os jornais que pudesse, não importava de quando fossem. Os guardas muitas vezes a viam saindo da cozinha com os bolsos cheios de pão, mas viravam as costas para ela e olhavam para o outro lado. Eles não queriam se envolver ou mostrar qualquer fraqueza diante da esposa de um dos líderes dos prisioneiros, alguém que poderia acertar contas com eles quando a guerra acabasse ou, mesmo em poucos dias. Alguns dos guardas já haviam sido ameaçados, por isso preferiam não correr nenhum risco. Eles estavam convencidos de que não era prudente desafiar Berenice e o marido. Não lhes davam nenhuma preferência óbvia, mas permitiam um discreto acesso a lugares proibidos aos outros. Havia uma rede da resistência naquela região, talvez em toda a França, e os guardas tinham de conviver com o medo de que fossem denunciados ou de que suas famílias fossem atacadas. Em várias ocasiões, quando maltratavam um dos prisioneiros, ficavam horrorizados ao ouvir uma frase que fazia seu sangue gelar: olho por olho, dente por dente. A liberdade com que Berenice gostava de entrar e sair das cabanas irritava as outras mulheres. Ela era a única que podia se aproximar dos prisioneiros do sexo masculino, abastecê-los com comida e até lhes dar notícias que naqueles dias era o contrabando mais precioso de todos. Ela também era a pessoa que contava o que estava acontecendo na cabana dos homens e a das mulheres. Uma morte, uma doença, um aniversário lembrado. Ela lhes proporcionava descrições tão precisas e elaboradas que Amanda chegava a suspeitar de que Berenice inventava todas elas, para ajudar as outras mulheres a sobreviver e poupá-las do desespero. Amanda se considerava sortuda por ter a proteção e até mesmo a cumplicidade da mulher mais poderosa da cabana, e essa proximidade lhe permitiu perceber uma inquietação que ia muito além da rotina normal do acampamento. Algo está no ar. Posso sentir algo de grande porte. Com Berenice nada era deixado ao acaso. Cada movimento era calculado, toda abordagem tinha um propósito. Ela não se arriscava nem dava nenhum passo em falso. Amanda confiava nela, mas não podia deixar de se preocupar. Apesar de ter quase certeza de que os planos de Berenice não atrapalhariam os dela, o medo de que estivesse enganada a mantinha numa angústia constante. Uma vez, no meio da noite, quando uma das mulheres começou a gritar, arrancando os trapos que usava e rolando nua no chão de terra batida, Berenice, que tinha o sono leve, foi a primeira a reagir e a se levantar. Ela correu até a mulher e lhe bateu com força no rosto, até que ela se acalmasse. As outras mulheres observaram quando Berenice agia com frieza e determinação, ao passo que elas não tinham forças nem para se sentar nos beliches. Se não ficar quieta, vou te sufocar até a morte, se preciso. Berenice vociferou no ouvido da outra, com as mãos em volta do pescoço dela. Não vou deixar que os guardas franceses venham nos castigar por culpa sua. Recolha esses trapos que estava vestindo, acalme-se e volte para a cama. Agora! A mulher fez o que a outra disse, embora ainda estivesse tremendo. Coberta de sujeira, olhos baixos e sentindo-se humilhada, ela voltou para a cama e se deitou, o rosto voltado para a parede. Berenice espanou com a mão o próprio vestido e inspecionou a cabana com os olhos. As curiosas evitavam o olhar dela. Em poucos segundos a calma foi restaurada. Que mulher corajosa! Ah, se eu fosse tão forte quanto ela, Amanda pensou. Pela primeira vez ela viu as veias se destacando nas mãos da amiga. Para ela, Berenice era no fundo uma pessoa bondosa, com uma alma ainda não corrompida. Uma combatente cujo único objetivo era se defender e proteger aqueles que amava.
As lendas mais improváveis surgiam em torno dela, que tinha matado um soldado alemão, que havia deixado a filha num orfanato espanhol, que tinha se vingado de mais de um colaborador do nazismo. Algumas mulheres diziam que ela tinha uma pistola escondida e estava ansiosa para conseguir munição. A primeira bala que disparasse seria no guarda, que se atrevesse a entrar na cabana das mulheres, como ela uma vez ameaçara. Para eles, aquele era território proibido, e ela deixava claro que se encarregaria de que continuasse assim. Em vez de medo, as mulheres sentiam respeito por ela. Para os guardas, ela era intocável. Berenice decidira não contar sobre o plano de Amanda para o marido. Tratava-se de uma operação silenciosa e bem concebida, e ela estava determinada a apoiar a amiga ao máximo. Essa era também a sua maneira de controlar as possíveis consequências. Tudo ficaria bem. Uma garotinha a mais ou a menos não alteraria a rotina do acampamento. O que quer que Berenice esteja planejando, Amanda orava. Por favor, meu Deus, que aconteça depois de sábado. Capítulo 26. Na terça-feira, um alvoroço do lado de fora da cabana os acordou. Eles correram para o pátio principal, onde um grupo de mulheres gritava agarrada à cerca. Algumas delas choravam, outras amaldiçoavam os guardas franceses. Lina apertou a mão da mãe. Talvez fosse o momento de fugirem juntas. Elas poderiam correr e se esconder na igreja mais próxima. Rezariam ao pé do altar, como o padre Marcel havia ensinado. Deus não vai nos abandonar. A menina murmurou e Amanda ouviu. Sem dizer nada, elas foram se aproximando cautelosamente do canto, onde a cabana das mulheres encontrava a dos homens. Não havia guardas por perto. Agora é a hora, Lina disse. Não há guardas nem alemães, estamos livres, mama. Lina fechou os olhos com força e começou a rezar em silêncio. Deixou que a mãe a levasse pela mão, enquanto abria caminho entre a multidão frenética. Eu te prometo, meu Deus, que toda a noite rezarei 2 Pai Nossos e 4 Ave Marias, Lina prometia. Amanda de repente desviou o olhar, depois abraçou a filha, tentando cobrir os olhos dela. O corpo ensanguentado de um dos prisioneiros estava estendido no meio do pátio. Não adianta fugir. Para quê? Para acabar despedaçado como ele? Dizia uma das mulheres ao lado do corpo. O rosto do homem estava coberto de hematomas e sangue seco. O lábio superior tinha sido rasgado. Ele estava descalço e as solas dos pés estavam em carne viva. 2 homens se aproximaram, levantaram-no e o levaram para a cabana. Os braços pendiam soltos, a cabeça roçava o chão. Libertando-se dos braços da mãe, Lina assistiu à cena sem piscar. Ele está morto, disse ela. Não, Lina, está vivo e vai se recuperar. Aqui todos nós temos que aprender a sobreviver. Ao longe ela viu a figura de Berenice, que também estava procurando por ela, e acenou para que se aproximasse. Depois de mandar Lina retornar à cabana, ela seguiu a amiga em direção à cozinha. Berenice sussurrou para ela. Vão trocar os guardas. Ocorreram muitas fugas nos últimos dias e eles não querem mais problemas com os alemães. Perderam o controle do acampamento e querem nos castigar por isso. Você terá que se apressar. É tarde. Eu deveria estar na cozinha. Foi tudo o que Amanda respondeu. Ela estava grata pelo aviso de Berenice, mas não havia como mudar seu plano. Só faltavam 3 dias para sábado, e eles não trocariam de guardas até a semana seguinte. Nada aconteceria antes disso. Nada poderia acontecer. Ela olhou para a amiga com um ar apreensivo e apressou o passo. Amanda! Gritou Berenice.
Amanda parou, e por um instante as duas mulheres se encararam, só movendo os lábios, sem emitir nenhum som. Berenice acrescentou, sinto muito, e voltou para o pátio. Não há por que sentir muito. Não precisa ter pena de mim. Nada vai acontecer, Amanda queria dizer. Ela correu para a cozinha. Era Berenice que não tinha saída, pensou. Todos eles seriam deportados, talvez, até mesmo antes de os guardas serem trocados. Se é que isso de fato aconteceria. Ela podia ouvir a voz triste de Berenice, enquanto pronunciava aquelas palavras e sentir a compaixão que sua única confidente sentia por ela. Aquela mulher endurecida que ela considerava uma verdadeira amiga. Mas Amanda não poderia ser dissuadida por qualquer compaixão ou por sentir pena de si mesma, nem poderia acelerar seu plano. Vai dar tudo certo, disse a si mesma, com os olhos momentaneamente cegos pelos vapores da cozinha. Começou a descascar batatas, mas estava tão concentrada em seus pensamentos que feriu a palma da mão esquerda com a faca enferrujada. Em vez de reagir à dor, ela parou para observar o sangue jorrando da mão. Sorriu. Ainda estava viva. Guardou no bolso do avental a lâmina de metal rudimentar, com cabo de madeira, e caminhou calmamente até a pia. Vendo o sangue, uma das outras mulheres se aproximou, pegou a mão dela e segurou-a embaixo da torneira. Só falta você ficar doente, ela resmungou. Duas já pegaram tétano na cozinha. O dia já começou mal, muito mal. Amanda olhou para a ferida aberta sob o fluxo de água fria e observou sua cor mudar do vermelho para o roxo. A faca havia cortado até o músculo, talvez até um nervo. Ela havia perdido toda a sensação na mão e se alegrou. Era um sinal. Ela tinha ficado imune à dor. Ninguém poderia machucá-la, muito menos uma simples faca enferrujada. A sensação de ardor subiu para o braço e ela quase desmaiou. Acho melhor você enxaguar a mão com água quente, se não quiser morrer de infecção. Ela não conseguia entender por que as mulheres a estavam ajudando, levando-a de um lugar a outro como uma marionete. Ela se deixou levar absorta com a mente distante, mas ao mesmo tempo satisfeita por comprovar que seu corpo era apenas isso, simples matéria, independentemente de quem ela era na essência. Aglomerando-se em torno dela, as outras mulheres esfregaram sal na ferida e começaram a enfaixar a mão com um pedaço de pano engordurado. Não se preocupe, você vai se recuperar, a enfermeira improvisada assegurou, vendo a expressão ausente de Amanda. Ela sorriu. Como explicar que estava preparada para qualquer golpe, que já não sentia mais dor, que nada poderia deixá-la mais feliz? Sentindo a ferida pulsando no ritmo do seu coração, ela deixou a cozinha em busca de Bertrand. Localizando-o na porta de um dos postos de guarda, aproximou-se com cautela. Quando ele a viu, lançou-lhe um olhar ameaçador. Ignorando a advertência, Amanda se aproximou. Preciso ver você esta noite, ela disse com serenidade a poucos passos dele. Ela ousara invadir o território inimigo. Havia perdido todo o medo. Sentia como se estivesse num nível mais alto, de onde podia controlar Bertrand, Berenice e qualquer um que estivesse em seu caminho. Não tinha mais nada a perder. Bertrand cruzou os braços incrédulo. Seu olhar parecia dizer: como você se atreve? Virando a cabeça para ela, ele começou a murmurar algo incompreensível. Amanda achou que ele deveria estar xingando-a e interpretou isso como um sinal de fraqueza. Ela percebeu que era capaz de irritá-lo, de se aproximar dele mesmo que ele a proibisse, até mesmo de lhe dar uma ordem. Se ela quisesse, poderia tirá-lo do seu posto, fazê-los dar a ele tarefas sem importância,
E, no entanto, de repente lhe ocorreu: será que algum trabalho poderia ser pior do que o que ele estava condenado a realizar agora? Quem quer vigiar inimigos alheios? Amanda tinha vontade de dizer a ele. Ela sentiu pena do homem que concordara em ajudá-la. Amanda apoiou a mão ferida contra o peito para aliviar a dor latejante. Então voltou para a cozinha, certa de que tinha o insaciável Bertrand sob seu controle. Na quarta-feira, à noite, enquanto se dirigia para o canto do galpão, ela foi surpreendida por uma chuva fria. Queria ter certeza de que Bertrand ficaria no acampamento por mais alguns dias, pelo menos, e que não haveria nenhum contratempo que pudesse comprometer seu plano. Não esperava nenhuma garantia, só precisava ter certeza. Àquela altura já não conseguiria pensar numa alternativa. Buscou o abrigo da chuva no canto que já lhes pertencia e fechou os olhos para esperar, tremendo de frio, e lembrando cada um dos seus encontros, cada carícia, cada promessa. Foi despertada dos seus devaneios por uma mão quente, limpando sua testa molhada. Se ficar aqui, vai pegar uma pneumonia. O que aconteceu com a sua mão? Perguntou Berenice sem esperar resposta. Não acho que ele vai vir com toda esta chuva, é muito tarde. Lina está com febre e você precisa voltar para a cabana. Amanda não reagiu imediatamente. Ela estava preocupada com a ausência de Bertrand, mas tinha certeza de que tinha sido devido à chuva. Ela sabia que, embora seu frasco de perfume de rosas já estivesse vazio e seu cabelo estivesse menos sedoso do que quando chegara ao acampamento, ela ainda era atraente aos olhos dele. Além disso, havia joias que ela lhe prometera e que também significavam a salvação dele. Ela seguiu Berenice às pressas. Entrando na cabana, correu para Lina e colocou as mãos frias na nuca da menina, para fazer baixar a febre indesejada, que enrubescia as bochechas encovadas da filha. Palpou-lhe a barriga que estava funda, e como uma boa esposa de médico escutou seu peito. Nenhuma inflamação, nenhuma constrição. Deve ser apenas um resfriado, a febre vai passar, disse ela a Berenice, que ainda estava de pé ao lado observando. Amanda tomou as mãos da amiga entre as suas. Obrigada por me avisar. Vi que algo estava errado, então vim ver o que era. Ela parecia delirante, estava falando sobre alguém chamado Mamãe Claire, explicou Berenice. Ela vai ficar bem, você vai ver. Vá descansar um pouco, disse Amanda, deitando-se ao lado de Lina.